Vai, acho que aqui vai quebrar o galho. Coloquei a gravar para um outro aplicativo aqui. Se não der certo, perdemos, mas acho que vai dar sim. Tá, eu vou colocar aqui então nossa aula. Ih, caramba, não. Vou tentar aqui, ó. Acho que aqui dá. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Vocês estão vendo aí? Eu tô... Deu certo? Tá. O problema quando eu abro isso aqui é que eu não consigo ver nenhum de vocês. Eu só consigo ver a tela. É péssimo. Eu já vendo só os slides. Ah, difícil isso aqui. Deixa eu ver se tem algum outro jeito. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ai, função isso aqui. Vamos ver se eu consigo um jeito melhor. Sim, depois eu mando o slide, né? Mando sim. Deixa eu tentar projetar de um outro jeito aqui. Google Time. Deixa eu ver. Não. Outra opção aqui. Calma aí. Tá mais uma, senão eu vou ter que fazer daquele jeito mesmo. Não roda. Então vai ter que ser daquele jeito. Vamos lá. Vai ser difícil, eu vou ter que dar aula olhando mais pros slides pra vocês. Vou tentar dar uma alternada. Opa, acho que agora deu certo, abriu um canto. Deixa eu ver se vai. Eu vou abrir aqui. Estão vendo aí, né? Estão vendo? José Eduardo, Evanil. Conseguem ver os slides, né? Beleza. Vocês veem ele o tempo todo, gente? Quando eu minimizo ele aqui, vocês estão vendo ele agora? Os slides agora, neste momento? Não? Aqui, né? Ah, beleza. Vai ter que ser alternado. Por algum motivo não tá dando. Vocês veem a tela do meu computador. Então vamos lá. Certo, estamos falando sobre memória aqui. Geralmente, então assim, a gente vai ver agora quais tópicos, né, nesse semestre. A gente vai ver memória, linguagem e pensamento, emoções e ajustamento. Qual que tá faltando? Tá faltando um, meu Deus. E motivação. Tá? Vão ser esses tópicos que a gente vai ver. E começando aqui por memória, então, geralmente o que a gente pensa, assim, quando vai falar desse assunto, a gente geralmente pensa que é mais ou menos assim que funciona, né? Que a gente pega a informação e joga para dentro da nossa cabeça, né? Como se uma pessoa, na verdade, que não aprendesse, ela tivesse, digamos assim, uma maior quantidade de informação acumulada. Isso não é exatamente verdade, não seria a metáfora mais apropriada, né? Para usar para a aquisição da aprendizagem, digamos assim. Então, a coisa não funciona mais ou menos assim, numa direção passiva. A memória, ela é basicamente associativa, né? Então, quando eu falo assim, se eu falar para uma pessoa uma palavra carro, a pessoa vai imaginar um carro, provavelmente, e uma série de outras coisas associadas com aquele conceito, ela vai poder derivar dali, né? Então, basicamente eu percebo imagens que são evocadas pelas palavras, eu percebo cheiros, eu percebo sons. Essas informações são recuperadas. Né? Mas são essencialmente uma associação, uma cadeia de estímulos. Então, a memória se relaciona com a percepção. Tá? Então, quando a gente percebe alguma coisa, a gente lembra também daquela
aquela coisa, né? Então, nós recebemos uma informação que reafirma aquilo que a gente já sabe, ou que eventualmente contradiga aquilo que a gente já sabe, né? Mas, em essência, quando a gente vai perceber um objeto, esse objeto não é mais novo, né? Então, se eu mostrar para uma criança, um óculos, o significado desse objeto aqui, ele é estabelecido depois, com a aprendizagem. Quando eu mostro isso para vocês de novo, né, vocês não apenas veem o objeto, vocês veem o objeto e pensam, é um óculos. E, em sequência, vocês pensam uma série de coisas que ele significa, uma série de coisas que vocês poderiam fazer com ele e assim por diante. Ou seja, vocês não olham mais para o objeto de uma maneira pura, digamos assim, né? Vocês já olham para o objeto filtrando ele, né? O objeto já é percebido antes de ser visto, porque você já tem informação do que é o óculos, né? Então vocês não têm como ter um primeiro contato com ele, né? Presume-se que crianças têm um primeiro contato. Claro que a gente pode ter primeiros contatos com novos objetos, né? Mas a nossa tendência, quando a gente tem primeiro contato com novos objetos, é enquadrá-lo em um conjunto de conhecimentos que nós já possuímos, né? Então a nossa percepção sempre vai ser enviesada nesse sentido, né? Então se eu trouxesse um objeto aqui que vocês nunca viram, invariavelmente vocês procurariam enquadrá-lo com informações que vocês já possuem, né? Ah, ele se parece tal coisa, deve ser tal coisa, né? Não percebe o objeto como novo inteiramente pela primeira vez, né? E para resolver problemas no nosso cotidiano, nós precisamos relembrar cadeias de ideias, né? Então nós recuperamos informações para resolver problemas que se apresentam no cotidiano. Esse aspecto aqui vai estar vinculado ao tópico do pensamento que a gente vai ver no futuro, né? Tem uma coisa chamada resolução de problemas, né? Então quando a gente resolve um problema, recuperar informações que nós já temos também. Tem umas partes aqui que eu vou pular porque eu posso falar em outro momento. Isso aqui eu preciso colocar. Acho que tem uma parte no livro que, se não me engano, fala dessa forma, né? Uma pessoa olha para um desenho original, né, para um objeto original, e ele espera que o sujeito, o participante, no experimento, ele tem essa imagem da coruja lá, né? Eles pedem para a pessoa olhar, digamos assim, para o desenho original, ou para o objeto original, né? E fazer um desenho dele, né? A tendência é que, com o tempo, conforme a pessoa não tem mais contato com aquele evento, né? Quando você pede para a pessoa relembrar aquilo, a pessoa vai lá, aí eles pedem para a pessoa desenhar aquele objeto que ela viu, né? E cada um desses desenhos aqui vai vir depois, né? Então, conforme a pessoa tenta recuperar o objeto de memória, né? Você vê que tem um certo prejuízo, né? A pessoa não consegue lembrar exatamente o objeto que ela viu originalmente, né? Chega uma hora que a pessoa começa a modificar o desenho e vai virando uma espécie de gato, né? Lá pela reprodução 10, né? A pessoa vai desenhando e a impressão que dá é que era um gato que ela viu, né? É um prejuízo aqui. Obviamente que o que acontece aqui também, né, é que a pessoa vai construindo, né, o material com base em expectativas, né? Então, aqui no caso seria o que muitas chama de projeção, né? A pessoa projeta uma coisa no objeto que ela viu, né? Então a pessoa vai desenhando as coisas, chega uma hora que ela desenha um gato, na verdade o que ela viu era um objeto que se parecia mais com uma coruja, né? Isso está lá no livro de vocês, né? Então nós passamos por um processo de esquecimento também gradual de uma série de informações, tá? Esse esquecimento ele vai depender de uma série de fatores que a gente vai ver aos poucos, assim, né? Então existem fatores que auxiliam para que a gente lembre informações e fatores que propiciam o esquecimento, digamos assim, ou a não recuperação de uma informação, porque nem sempre se trata exatamente de um esquecimento. Inclusive, o que muito se discute no tópico da memória é isso, né? Se realmente as coisas são esquecidas, da forma como a gente costuma falar de esquecimento, né? No sentido de que você perde conexões neuronais responsáveis por algumas informações e assim por diante. O que muitas vezes se especula é que muitas vezes, quando a gente acha que esqueceu uma informação, não é exatamente que a gente esqueceu, é que nós não somos capazes de evocá-la naquele momento. Provavelmente muitos de vocês já devem ter passado por situações onde não conseguem lembrar de uma coisa e pensam, esqueci. Aí lá no futuro tá numa situação banal, sei lá, numa mesa de bar, e de repente vem aquela memória, né? Na verdade, vocês não tinham perdido em ponto nenhum, né? O que acontece é que vocês não tinham
um ambiente propício para a evocação daquela informação. Isso acontece com frequência, tá? Então, sabendo de algumas dessas coisas, até facilita, né? Tem uma parte do... tem uma parte dessas nossas primeiras aulas agora sobre memória que a gente vai ver que fala lá de métodos de estudo, coisas que geralmente ajudam, que partem um pouco do que se sabe sobre funcionamento de aprendizagem e memória, né? Que ajuda a pessoa até a estudar um pouco melhor. A gente vai ver um pouco sobre isso. A Rafaela colocou: acredito que se utilizar a opção na janela, ao invés de compartilhar a tela, eu consigo ver as duas. Problema, deixa eu ver. Vamos ver se funciona. Mas onde que tá essa... deixa eu ver aqui. Como é que estou procurando, gente? Será que é change layout? Deixa eu ver aqui. Tô tentando entender o Meet aqui pra melhorar pra vocês. Peraí. Ó, aqui não tem opção nenhuma. A opção na janela, o Rafael tá falando, é no Meet mesmo ou tu tá falando nas configurações do computador? Acho que é no Meet, né? Aqui no Settings. Tem que encerrar a apresentação mesmo. Vamos tentar mais uma vez aqui. Se eu botar apresentar agora, se for uma janela, mas acho que não vai dar, ó. Vamos ver se vai. Não aconteceu nada. Mesma coisa, né? Vamos ver. Viu? Vocês estão vendo? Aqui não está fazendo diferença. Vocês conseguem ver agora, né? Eu boto os slides, né? Não está adiantando, eu não consigo vê-los. Mas tudo bem. Depois da hora eu tento os testes. Vamos continuar. Bom, no modelo de processamento de informação, né, a memória, né, se dá, ou esse processo, se dá por 3 procedimentos. Isso aqui tem tudo no livro texto que eu passei, tá, gente? Então, vocês têm uma etapa de codificação, né? Vocês têm um armazenamento, vocês têm a recuperação das informações. Na codificação, a codificação aqui vai ser, digamos assim, que a primeira etapa. Tá? Tudo se inicia na percepção, né, gente? Então, quando vocês têm lá um dado sensorial, né, ele é bruto. O que acontece? Na codificação, a aquisição da informação, ele é o processo de preparar informações para armazenamento. Então, nós traduzimos conteúdos de uma forma para outra. Então, quando a gente olha num texto, por exemplo, a gente vê lá as letras, elas são tinta, tá? Tinta em papel, vamos pegar assim. Então, nós codificamos ele na forma de imagens compostas, sons e depois ideias, né? Então, esse processo aqui é um processo de pegar dados sensoriais brutos, então tinta no papel, tá? e compreendê-los como palavras e transduzi-los para ideias. Então, isso daqui a gente viu no tópico da sensação e percepção, né? Tá, a codificação ou aquisição é basicamente esse processo de pegar dados sensoriais e passá-los para percepção, tá? É basicamente aquilo que a gente viu também naquele outro tópico. Então, a forma como a gente codifica a informação ela pode ser variável, né? De acordo também com a nossa associação de eventos. A forma como eu associo os eventos, aquilo que eu já aprendi antes, determina a forma como eu codifico aquelas novas informações do meio ambiente. Tá? Essas informações, uma vez codificadas ou adquiridas, elas são mais ou menos armazenadas. Tá? Por que eu digo já mais ou menos armazenadas? Porque, apesar do termo armazenamento, não é como se fosse uma caixa que você pega as informações, simplesmente coloca lá dentro, né? É um processo dinâmico e complexo que vai mudando com a experiência. Então vocês vão ver que o armazenamento ele é um pouco mais intrincado com isso, na medida que a gente vê alguns exemplos, tá, que tratam disso. Porque a memória ele é um processo que, como ele é associativo também no nosso córtex, né, no nosso sistema nervoso central. Então, basicamente, nós temos várias regiões no nosso córtex, na superfície do nosso cérebro, que se conectam entre si, né? Então, quando eu vou lembrar de um familiar meu, eu olho para ele, tá? Eu olho para ele, não, eu lembro do rosto, alguém fala o nome dele, eu lembro do rosto, das roupas, posso lembrar do perfume, etc. Então, várias regiões do meu sistema nervoso contribuem para que eu tenha uma memória que parece ser muito simples.
Na verdade, ela requer muitos dados sensoriais e muitas regiões do sistema nervoso integradas, agindo em simultâneo, tá? De uma forma contínua. Então não é como se a memória de um familiar estivesse numa região isolada do sistema nervoso, tá? Em geral não é assim. Em geral, existem regiões mais ou menos especializadas para algumas informações, mas elas se integram, porque as informações do mundo elas vêm combinadas, né? Então o celular ele tem uma textura, ele tem uma cor e assim por diante, né? Então a textura é tátil, né? E o som, tudo isso, tá? Então o processo aqui ele é mais complexo nesse sentido, mas chamamos de armazenamento. Eu armazeno as informações. Tá? E existe o procedimento também de recuperação, né? Que é o processo de buscar, digamos assim, essas informações armazenadas e conseguir recuperá-las para a consciência, para que eu possa utilizar e trabalhar com elas. Então gravem esse termo, trabalhar com as informações, né? Porque vai dizer respeito a um tipo de memória que é a memória de trabalho, tá? Então eu pego as informações armazenadas, as recupero, e aí eu consigo trabalhar com elas conscientemente no tempo presente, tá? No meu presente. Então, por exemplo, existe uma série de vivências, uma série de informações que vocês têm. Só que vocês não estão recuperando elas o tempo inteiro. Vocês só recuperam essas muitas informações que vocês têm, memórias da vida de vocês, etc., em situações específicas, né? Tá? E vocês ficam com elas em mente, ou seja, conscientemente, trabalhando com elas por um curto intervalo de tempo. Depois vocês voltam a fazer outra atividade e esquecem provisoriamente daquela informação, né? Ou não a acessam o tempo todo. É assim, né? Esse processo de recuperação ele pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo de uma série de fatores, tá? Que a gente também vai ver aos poucos. De boas aí, gente? Não consigo ver todo mundo, então de vez em quando eu fecho. Tá? Deixa eu ver se eu lembro uma pergunta aqui. Rafaela colocou... Pode ser, Rafaela, pode ser por causa do PowerPoint, talvez. Mas como agora já está aberto, não vou ficar fechando, vai comer muito tempo da aula. Na próxima eu faço direitinho, mas te agradeço, viu? De repente eu faço um test drive com alguém depois. Alguém fez umas perguntas aqui. Tem como ter desvinculado a associação e não lembrar? Por isso eu não entendi. Alguém postou como psicologia noturno. Não sei quem é o psicologia noturno, mas alguém entrou como dentro do meio institucional, não sei. Eu não entendi a pergunta. Tem como ter desvinculado a associação? Sim, eu acho que é isso que estão falando. Às vezes nós não conseguimos recuperar uma informação. Às vezes nós não conseguimos fazer a associação, né? Então nem sempre a gente recupera uma informação específica. Tá? Alguém está dizendo que não vê os slides, mas que nesse momento não está vendo mesmo, né? Tá, sim. E agora, vocês estão vendo os slides? Viram os slides? Quando eu abri, viram, né? Não? Vocês não estão vendo os slides de jeito nenhum? Tá, então vamos lá. Usar o Meet dá nisso, né? Pior que nos pediram para usar o Meet, parece, para padronizar, né? Não deve ter mais nem professor no Canvas, mas o Canvas é melhor para essas coisas. Tá, vai a tela inteira, vamos lá. Eu também gostava do Canvas, mas... Vamos ver, se a gente não se adaptar, ver se dá para voltar. Vocês estão vendo agora? Viram? Conseguiram ver, né? Quando eu abri, né? Tá, vamos lá. Então, codificação, aqui, tudo que eu tinha falado tá aqui, ó. Codificação, armazenamento e recuperação. E aí nós temos, então aqui a gente tem os procedimentos, né? E aqui a gente tem as estruturas da memória, certo? Então nós temos três estruturas aqui básicas. A memória sensorial, então são os tipos de memória. A memória sensorial, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Existem algumas subdivisões aqui, tá? Em especial a memória de longo prazo, que a gente vai ver depois. Na memória sensorial, gente, como o nome já diz, ele basicamente se utiliza daquela concepção que a gente viu lá da sensação. Tá? São dados brutos, então da experiência, que eles não são submetidos àquele processo de codificação lá que a gente viu, e percepção e interpretação dos eventos. Então, os conteúdos retidos pela memória sensorial são como imagens persistentes. Tá? Elas duram cerca de um segundo. Então, a menos que elas sejam transferidas. Então, o que acontece? Quando eu olho aqui para esse celular, né? Vou pegar aqui esse objeto, mostrar para vocês. Agora vai dar para ver, né? Tá vendo, né? O nosso celular, né?
vocês veem um objeto qualquer na mesa de vocês, se vocês fecharem os olhos enquanto olham para o objeto, a imagem, vocês vão ter uma espécie de imagem retiniana também, né? Que ela permanece por uma fração de segundo. Então vocês fecham o olho e a informação do celular ainda permanece, mas ela dura muito pouco. Tá? O que se presume é que essa informação é necessária por um curto intervalo de tempo para que ela seja transferida depois para outros sistemas de memória, outras estruturas. Tá? Então a memória sensorial é imediata. Ela não depende de estruturas complexas no sistema nervoso central. Ela se dá mais a nível periférico. Tá? Então, a memória sensorial equivale basicamente à sensorialidade que a gente viu no tópico da sensação e percepção. Certo? Então, ela dura uma fração de segundo. Mesmo um cheiro, você sente o cheiro, você perde o foco do estímulo, você ainda percebe ele vividamente por uma fração de segundo e depois desaparece. Tá? Isso é a memória sensorial. Ok? Deixa eu ver as caras aqui, está todo mundo com as caras bem, todo mundo com as caras bem, acho todo mundo ok, então. Vou seguindo aqui. Sim, a memória sensorial é muito rápida, vocês têm que lembrar disso. A memória de curto prazo, então, curto prazo, gente, é basicamente... existem outras nomenclaturas, tá, para memória de curto prazo. Às vezes ela é chamada de memória operacional também, tem outros termos, tá? Aqui a gente vai usar o que está no material. Tem um outro memória de trabalho, a memória de curto prazo também chamada de memória de trabalho, operacional, né? Curto prazo porque ela dura pouco, ela não dura pouco como a memória sensorial, né? Ela tem uma faixa de duração de 15 segundos, tá? Um pouco mais do que isso. Então, o que acontece? É o cerne da nossa atividade consciente. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando com informações, então veja, memória de trabalho, curto prazo é isso. Eu estou trabalhando com as informações no plano consciente, eu estou recuperando uma série de informações. Então, se eu vou lembrar o número do celular de alguém, esse número ele estava armazenado, eu recupero ele, e enquanto eu recupero, eu estou lembrando dele, eu estou consciente dele. Então, isso é uma memória de trabalho, uma memória de curto prazo, eu estou trabalhando com essas informações. Ela é de curto prazo porque se eu parar de atentar nessas informações, se eu parar de investir esforço em puxar essas informações e mantê-las na minha consciência, elas vão desaparecer. Né? Elas não ficam ali o tempo todo. Ok? Então, mesmo que vocês tentassem se lembrar de uma nova informação, eu passo um número de telefone para vocês. Né? O que vai acontecer? Um número que vocês nunca viram. Vamos supor. Vocês vão ouvir o número, vão lembrar dele por um curto intervalo de tempo e logo em seguida vocês vão esquecer dele. É isso que tem de acontecer. Tá? Porque essas informações elas ainda não estão armazenadas em longo prazo. Essas informações desse novo número de celular aí para quem troca de chip e tal, elas não sofreram muita codificação, que a gente viu antes lá. Tá? Codificação. Portanto, elas não passaram do curto prazo para o longo prazo. Então, para que uma memória passe de curto prazo para longo prazo, ela precisa ser codificada, ela precisa ter um tratamento, nós precisamos prestar atenção nela, nós precisamos fazer jogos de associação de estímulos para que uma informação seja armazenada. Em geral, nós somos econômicos. A gente não lembra de tudo que a gente vivencia, certo? Então, por exemplo, sei lá, 365 dias no ano, se eu perguntar para vocês o que aconteceu em todos os dias em detalhes, vocês não lembram, né? O que a gente faz é resumir coisas, né? Então, você pode dizer, eu não sei o que eu fiz no dia tal, mas eu sei que provavelmente eu acordei tal hora, tomei café da manhã, então a gente pega ancoragens, né, termos comuns, e simplifica a nossa vida e tenta lembrar dessa maneira, tá? Mas esse é um processo ativo, tá? Significa que nós estamos reconstruindo a nossa história através desses procedimentos, né? Isso é a realidade, é aquilo que aconteceu de fato? Não necessariamente, né? Essa é a forma como a gente representa as coisas, tá? Isso também é muito importante. Por quê? Porque logo depois a gente vai falar sobre isso, né? Que as nossas memórias nos pregam peças, e muitas peças, na verdade. E, na verdade, muito que a gente lembra não é exatamente aquilo o que aconteceu. A gente acredita muito nisso, não é bem assim que acontece. Então, beleza. Essa memória de curto prazo, ela abriga uma quantidade limitada de dados. Tá? Isso também é importante. Existe uma... Depois eu vou mostrar para vocês, né?
nós temos uma capacidade de retenção de itens muito baixo, tá? Que é na faixa aí de 5, 7 itens aí no máximo, tá? Então, se eu der para vocês uma sequência de dígitos, de números, vocês vão ter muita dificuldade de lembrar dela quanto maior ela fica. Então, se eu der 3 números para vocês, 9, 4 e 2, aí eu peço para vocês lembrarem, 9, 4 e 2. Né? Se eu começar a adicionar dígitos aí, quando chega ali em 7 dígitos, começa a ficar muito difícil de vocês lembrarem qualquer dígito adicional. Tá? Nós temos uma capacidade limitada de trabalhar com informações. Tá? Então, nós não conseguimos trabalhar, por exemplo, com quantidades muito grandes de itens simultaneamente. Por exemplo, numa retenção de números. Tá? Professor, mas sei lá, às vezes dá pra fazer isso, ou se o número é parecido com o meu, ou eu consigo lembrar de algumas coisas. Claro, né, se o número é parecido com o que a gente tem, de uma pessoa que a gente conhece, claro que fica fácil de reter essa informação. Por quê? Porque se nós já temos um número semelhante, a gente simplesmente faz uma estratégia de codificação da informação, ou seja, nós associamos o nosso número com o novo número da pessoa, e isso vai fazer com que a gente integre aquela informação, porque nós já tínhamos informações semelhantes àquela. Tá? Então, isso é um processo ativo, onde a gente codifica a informação de forma particular para que a gente consiga passar rapidamente uma nova informação, um novo número de telefone, por exemplo, para a memória de longo prazo. Tá? Então, quando a gente faz essa associação de um número de telefone com o outro, a gente consegue passar de curto prazo para longo prazo, a gente não esquece mais. Ou, pelo menos, a lembrar daquilo, tá? A retenção. Em geral, informações que não são repetidas ou que nós não conseguimos fazer muito dessa associação, elas não são transferidas, então a gente esquece dela. Geralmente, principalmente no primeiro ano, né, às vezes vem alunos pedindo dicas, né, do que faz para estudar ou para lembrar, professor, estou estudando, mas eu não consigo lembrar. Existe uma série de coisas que podem, digamos assim, não estar se sucedendo muito bem para que a gente não lembre de algo que está tentando estudar, né, gente? Então, isso vai variar muito. Então, por exemplo, esses tópicos todos que a gente está falando são integrados. Vamos supor que eu estou dando aqui um conteúdo que é chato para algum de vocês. É muito chato, um conteúdo desinteressante para mim. Claro, né? Se o conteúdo é desinteressante, é o tópico da motivação, né? Olha, se você não tem motivação, você não consegue manter o tônus atencional naquilo que está acontecendo. Se você não tem atenção focada no que está acontecendo, você não vai fazer uma codificação adequada. Se você não faz uma codificação adequada, você não passa as informações adequadamente para a memória de longo prazo e, portanto, você não consegue lembrá-las. Então, motivação, por exemplo, é um processo importante para qualquer aprendizagem. Né? Aquele material precisa ter alguma utilidade, preferência e fazer algum sentido para a nossa vida e a nossa história. Às vezes a gente tem contato com uma coisa que parece não fazer sentido, então ela não é codificada e, portanto, não é armazenada. Se a gente organizar essas informações de uma forma que elas façam sentido, aquelas mesmas informações passam a ser armazenadas. Então, geralmente, quando as pessoas vêm e dizem, professor, tem problema de memória, as pessoas, quando falam isso, elas querem dizer que tem um problema real, biológico, né, de memória, tipo um problema cerebral, de retenção. A maior parte dos casos não é isso que acontece. A maior parte dos casos, a pessoa não tem um problema neurológico na retenção, ou uma falta de nutriente, né, pessoas usualmente, né. O que acontece é que as pessoas não estão utilizando de procedimentos de codificação apropriados para lembrar de uma coisa, tá? Ou esses aspectos motivacionais da aprendizagem também, tá bom? Tem, claro, alguns macetes que ajudam em algumas dessas coisas aqui. A gente vai vendo com o tempo. Tá? Vamos lá. Então, para a informação ir para a memória de longo prazo, então aqui tem os termos, tá? O MS é memória sensorial, memória de curto prazo é MCP, tá? Memória de longo prazo é MLP, eu coloquei aqui. Então, no longo prazo, para algo ir do curto prazo para o longo prazo, ela requer um processamento muito mais profundo, tá? Então, eu preciso prestar muita atenção nessas informações que eu estou retendo no presente, curto prazo, que eu estou tentando reter, e eu preciso pensar nos significados ou associar esses eventos que eu estou lidando no presente com coisas que eu já sei. Se eu conseguir fazer a associação de uma nova informação com algo que eu já sei, eu vou facilitar a aprendizagem, tá? Então, claro, tem vários teóricos da educação que chegam nessa conclusão até por algumas vias diferentes, tá? Mas a psicologia cognitiva ajuda para algumas coisas. Então, sei lá, pega uma criança, é muito comum, né, as pessoas tentarem ensinar crianças atividades que são complexas, conhecimentos que são complexos, e que os adultos elencam aqueles conhecimentos como sendo relevantes. Para uma criança, aqueles conhecimentos que os adultos elencam como sendo relevantes para que um dia, daqui a 20 anos, aquela criança venha a pegar um trabalho, tipo, ela vai aprender algo para daqui a 20 anos trabalhar. Isso não faz sentido, né, gente, para uma criança. Ela aprender algo hoje para usar daqui a 20 anos trabalhando.
Claro que o ensino articulado assim tenderá a falhar, né? Ou não ser tão eficiente quanto poderia. O interessante nesses casos é você pegar o que a criança já sabe, o que ela já conhece, e associar com a nova informação que você transmite para ela. Essa é uma possibilidade. Então, vamos supor que eu queira explicar uma informação de história para alguém, né? Olha, se eu vou falar sobre uma guerra que aconteceu, e a pessoa para quem eu tento explicar aquela coisa, ela já sabe de geografia, vamos supor, ela já sabe sobre relevo, eu posso descrever um combate que aconteceu na Segunda Guerra num relevo específico, porque a pessoa já tem algum conhecimento sobre relevos e estrutura geográfica, né? Então, eu posso pegar conhecimentos que já possui e fazer essa associação. Isso sempre vai facilitar a aprendizagem. Essas dicas, elas se sustentam em estudos, claro, né? Mas vocês podem pensar em como articular isso para aprender coisas melhor, né? Tá bom? Outra coisa é o uso prático. Então, você vai passar um conhecimento teórico para alguém. Ora, se você rapidamente fizer uma associação de como que a pessoa pode resolver um problema prático da vida dela com aquele novo saber que é transmitido, a pessoa vai ter mais facilidade de aprender, né? Porque rapidamente é utilizado, portanto, o valor motivacional da aprendizagem se expande, né? Então, diferente de eu passar um material que não tem conexão com nada, que não é utilizado de imediato, né? Relevante. Tá? E mais difícil de ser associado. Tá bom? Beleza, eu falei então que a memória de curto prazo, ela pode, através desse processo, tornar a aprendizagem significativa, de que ela faça sentido por meio de associação. Eu posso passar algo que geralmente teria uma duração de 15 segundos em média na minha consciência, para algo que pode durar mais tempo, mais segundos, horas, dias, semanas ou anos. Então a memória de longo prazo, ela é isso. Passou ali de intervalo de tempo de alguns segundos, a gente já começa a falar de memória de longo prazo, né? Memória que dura horas, que dura dias, dura semanas. O tanto de processamento investido, o quão apropriada foi a codificação da informação, vai determinar, em geral, o quão retida essa informação fica. Tá? Deixa eu ver se eu coloco alguma coisa aqui. Não. O retida essa informação fica. Então, por exemplo, no caso daqueles estudos meio enjambrados que a pessoa faz só para passar em prova, né? Aí a pessoa pega, lembra daquilo por 2, 3 semanas, aquilo que ela estudou, e depois ela começa a ter uma perda progressiva daquilo, né? Porque a codificação não foi suficiente, as associações não foram feitas de uma forma apropriada o suficiente para aquilo, tá? São associações simples que serviram muito mais para, digamos assim, decorar um conteúdo, né? Então você retém aquilo, mas não por muito tempo, tá? Não é uma aprendizagem significativa de modo que permaneça. Óbvio que esse método estudar, ele com certeza ajuda a pessoa a passar em alguns processos, algumas coisas. Agora, a pessoa que quer realmente aprender uma atividade vai se beneficiar disso? Não, né? Não vai, né? Então tudo isso vai depender do objetivo da pessoa, né? Eu falei ali da memória de curto prazo, gente, que ela tem uma duração de, em média, 15 segundos, só que esse tempo ele é variável. Por quê? Porque se nós despendermos atenção em alguma coisa, nós conseguimos expandir esse tempo de 15 segundos para muito mais tempo. O tanto de expansão desse tempo é o tanto de capacidade que nós temos de prestar atenção nos estímulos. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com alguns dígitos na minha cabeça, né? Eu vi lá números e eu vou tentar lembrar desses números, né? E eu fico, então, repetindo. Eu posso repetir essa informação para mim também. É 996, sabe? Eu fico falando, né? Então, 996493550, 996493550. Eu fico repetindo aqueles números de celular que eu acabei de aprender, um número novo. Se eu ficar repetindo esse número novo, enquanto eu repito ele, eu lembro dele, eu consigo expandir 15 segundos. Eu posso ficar 5 minutos repetindo esse número para mim e eu não vou esquecer, né? Ele não vai sair da memória de curto prazo. Mas agora, eu tô vendo aqui a Denise, né? Aí a Denise pega, time, olha aqui pra mim. Aí eu olho pra ela e parei de repetir os números pra mim. Quando eu olho ali pra Denise, eu volto pros números, puta, que números eram mesmo? Esqueci tudo. Entendeu? Então, a partir do momento que eu parei de fazer a repetição, ou eu tirei a atenção consciente daqueles dados que eu estava trabalhando, a probabilidade que eu perca eles é muito grande, tá? Que eles não sejam transferidos para a memória de longo prazo. Em que situação que isso é exceção? Numa situação em que eu faço uma repetição muito longa. Então, por exemplo, se eu repetir esses dígitos muitas e muitas e muitas vezes, vai chegar uma hora que, mesmo sem fazer muitas associações com esse estímulo, eu posso, em alguns casos, sim, transferir de curto prazo para longo. Um dos casos é o número de celular. No número de celular, você repete ele tantas vezes que chega uma hora que você não esquece mais.
aqueles números podem não ser associados a nada em particular. Você pode, quando você fala o meu número de telefone, eu posso não lembrar de nada em particular associado àqueles números, mas ainda assim eu consigo retê-los pelo tanto de repetição que eu faço. Isso é eficiente para aprender a maior parte das coisas? Não, né? Porque a maior parte das coisas que nós aprendemos, a repetição não é suficiente, porque o mundo é complexo, repetir coisas mecanicamente não adianta para aprendê-los. Com eventos simples, repetidos, dá para fazer, né? Mas você vai ter que demandar muito tempo. Existem formas muito mais simples de lembrar o número de telefone de alguém do que precisar repetir. Tá? Depois a gente vai ver exemplos sobre isso. Precisar repetir eles várias vezes. Vamos lá. Vamos deixar a coisa um pouco mais intrincada, talvez. Tá. Então a gente tem aqui, bom, na memória de longo prazo, vocês devem estar vendo aí os slides, né? Vocês têm também subdivisões dentro da memória de longo prazo, tá? Então, dentro da memória de longo prazo, vocês vão ter uma memória de longo prazo que é chamada de declarativa, tá? Então, a memória de longo prazo declarativa, ela é um tipo de memória que ela envolve a declaração de eventos, tá? Então, declarativa vem de que eu consigo falar sobre aquilo que eu lembro, tá? E a memória de longo prazo declarativa, fiquem calmos que aqui vai ficar mais claro, tá? Ela tem dois tipos de memória declarativa de longo prazo. A memória episódica e a memória semântica, tá? Então, na memória episódica de longo prazo, como é que ela funciona? É basicamente assim, ó, se alguém me perguntar, eu vi que hoje mais cedo você falava no celular, com quem você falava? Eu estava conversando com um amigo, né? Ou então, me fala de um evento da infância. Aí eu vou lá e lembro de um evento de jardim da infância e falo para a pessoa. Essa memória de longo prazo, o que eu fiz quando eu estava falando para a pessoa de uma coisa que aconteceu comigo? Eu peguei uma informação que estava armazenada, né, vamos falar assim, armazenada, eu recuperei essa informação e eu passei essa informação para a memória de trabalho. Tá? Então, essa informação, eu estou trabalhando com ela, estou falando sobre ela. Então, eu estou mantendo ela na minha atenção consciente, memória de trabalho. Tá? Só que essas memórias, quando estão armazenadas, a gente chama elas, então, de memória de longo prazo, neste caso aqui, memórias episódicas. Por que então, memória de fatos da nossa vida, tá? Ou de fatos que a gente lembra, a gente chama de episódicas, porque são episódios da nossa vida. Então, eu lembro que eu conversei com um amigo semana passada, assim, assado. São fatos, são acontecimentos da nossa vida, são episódios da nossa vida que nós conseguimos recuperar, tá? Então, assim, por que eu chamo de declarativa essa memória de longo prazo? Porque eu consigo declarar isso. Eu recupero essas informações de uma conversa que eu tive e é algo que eu declaro, eu sou consciente de que eu estou recuperando essa informação, tá? E existe a memória de longo prazo semântica. Tá? Então, a episódica são fatos, acontecimentos, e a semântica ela é uma memória relacionada com lembrança de símbolos e significados. Tá? Então, por exemplo, alguém faz aquela mesma colocação para mim. Eu vi que você estava conversando com fulano. Aí eu, sim, eu estava conversando com fulano, essa conversa foi assim, assim, assado. Aí eu descrevo a conversa para a pessoa. Tudo isso que eu estou fazendo é memória episódica, tá? De longo prazo. Eu estou lembrando do episódio. Agora, vamos supor que eu não lembre dos detalhes da conversa. Me descreve tudo que tu falou com teu amigo. Eu vou dizer, putz, eu não consigo me lembrar como que eu iniciei a conversa com ele exatamente, como que ela se deu no meio. Eu não consigo lembrar exatamente como que terminou a conversa. Eu não me lembro de todas as palavras que a gente usou, tá? De tudo que aconteceu, de tudo que ele falou. Mas eu me lembro sobre o que a gente falava. Nós falávamos sobre globalização, nós falávamos sobre, sabe, relacionamentos. Eu consigo lembrar os temas, os significados, os sentidos. E eu consigo dizer, olha, eu não consigo me lembrar de tudo o que eu falei com ele, em termos de lembrar dos fatos, dos diálogos, né? Mas eu consigo me lembrar do que eu aprendi com ele, por exemplo, do que se tratava a conversa, o tema. Tá bom? Então, isso daqui é a memória semântica. Então, semântica é de significado, tá, gente? Eu lembro do significado de algum evento, tá? Então, até botei aqui um exemplo, né? Após vários telefonemas do amigo, você pode não lembrar os detalhes que falaram, mas você lembra sobre o que vocês falavam, dos temas, tá?
Então a memória semântica é mais ampla e ela envolve o sentido das coisas. Tá? Às vezes você não lembra de um fato exatamente como que ele se deu, mas você lembra, você tem as informações essenciais daquele fato, aquilo que você aprendeu, o significado da coisa. Tá? Então, em certo sentido, é a diferença entre ter informação, o episódio, a episódica, né, e ter conhecimento, semântica. Tá? Beleza, então essas aqui são memórias declarativas, porque as duas, de certo modo, dependem da minha linguagem. E a minha linguagem descreve essas informações aqui. Ah, eu lembro de alguma coisa, né? Então eu consigo descrever, eu consigo declarar. Eu consigo declarar a minha conversa com um amigo, eu consigo declarar o sentido do que a gente falava, o que eu aprendi. Ela é algo que eu declaro, tá, gente? Essa memória aqui declarativa, às vezes ela também é chamada de memória explícita, tá bom? Memória declarativa ou memória explícita. Então são vários terminhos aí que tem. Se eu elas aí é uma questão aí no futuro e tal, que não sei também se vai voltar a quarentena, que aí pode mudar algumas coisas na avaliação, né? É isso que vai depender. Se continuar a quarentena, a gente vai seguir aquele modelo que eu falei, né? A gente já falou sobre isso. Mas também dá um filme, tá, gente? A mesma lógica da avaliação que eu vou fazer lá em psicologia experimental, eu vou fazer aqui, inclusive, tá? E provavelmente vou passar um filme para vocês também sobre memória, que é um filme bem interessante. Quando se escuta e se observa um mesmo número, seria mais fácil lembrar depois? Observa, eu digo enxergar, estar vendo. Possivelmente, Jonathan. Possivelmente. É que quando nós observamos o número, a gente fala ele para nós mesmos, né? Mas a gente fala ele numa escala encoberta, né? Eu estou mentalmente falando o número para mim mesmo quando eu vejo, né? Agora, se falar em voz alta ajuda? Não tenho certeza, é possível que sim, com estímulos suplementares. Eu nunca vi um teste, um experimento sobre isso, mas eu acredito que possa ajudar. Até tem algumas coisas para falar sobre isso no futuro, mas não agora. Episódio relacionado ao tempo e a semântica atemporal. Pode-se dizer isso? Eu não pensei sobre isso, Denise. Deixa eu ver. Ele colocou aqui um episódio relacionado ao tempo. Como assim ao tempo? Eu vou falar. Eu quis dizer relacionado a datas, eventos específicos. Eu lembro do tempo preciso. Tá. Eu me refiro, no caso, a um conhecimento geral que eu tenho de um conceito. Factual, né? Concreto, né? Sim, isso que eu quis dizer. Sim. Nesse sentido, sim. E a semântica é o significado. Às vezes, por exemplo, eu posso falar de uma série de assuntos que eu sei, e aí se alguém me perguntar onde e quando você aprendeu, não faço ideia. Eu não tenho mais a informação do episódio que me lembrou até a semântica, entendeu? Eu sei... É que nem falar a nossa língua, né, gente? Eu tô falando em português. Quando foi que você aprendeu a falar essas palavras que você está falando? Cara, não faço ideia, né? Até porque muitas das nossas aprendizagens, quando elas são muito iniciais, na primeira infância, nós não temos como recuperar os episódios. Então, as nossas primeiras palavras faladas, então a primeira palavra que vocês falaram, vocês não se lembram dela, né? Porque vocês eram muito pequenos, então vocês não têm acesso, tá? Mas vocês sabem o sentido, né? Em geral, a gente começa a ter informações, essas informações de longo prazo episódicas, nós começamos a lembrar delas a partir de uma faixa de 4 anos de idade para frente. Tanto é que a maior parte das pessoas não tem informações claras sobre a própria vida antes disso, tá? Professor, mas então bebês não aprendem? Não é que bebês não aprendem. Bebês não têm... eles não, digamos assim, que eles não articulam, né, verbalmente essas memórias de longo prazo episódicas, principalmente. Né, algumas memórias semânticas. Mas os bebês têm uma série de outras aprendizagens que a gente vai, inclusive, falar daqui a pouco, né? Os bebês aprendem ações emocionais, ações motoras, tudo isso pode ser aprendido. A gente já vai falar disso. Tá? Então, semântica é o significado das coisas. Aqui é aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Então, nós temos a memória de longo prazo declarativa, que é dois tipos, episódica e semântica. Declarativa é porque eu declaro, eu posso declará-la verbalmente, eu posso falar sobre elas. Na memória de longo prazo, existe um tipo de memória de longo prazo, que aqui eu não vou chamar de memória de longo prazo, tá? Vamos chamar ela de uma memória de procedimento, uma memória de hábitos, uma memória de habilidades, tá? Tem vários termos para essa memória. Ela é uma memória não declarativa, tá? Então, eu não declaro ela. Eu não sei necessariamente falar sobre aquilo e não precisa, tá?
Às vezes ela é chamada de memória implícita, então se a outra lá é chamada de explícita, né? As declarativas, as memórias que eu não declaro, que eu não preciso necessariamente saber falar sobre para apresentá-las, eu também posso chamá-las de implícitas, tá? Por que eu chamo elas de memória também de hábitos? Porque são ações que muitas vezes são motoras. Então, por exemplo, eu aprendi a pressionar interruptor de luz, que a gente falava muito esse exemplo lá na disciplina. Né? Ora, quando eu entro aqui na minha casa, eu vou e pressiono o interruptor, é quase uma ação automática, inclusive. Eu preciso lembrar quando que eu aprendi a pressionar interruptores? Não, eu não dependo da memória episódica de quando que eu aprendi a pressionar interruptores, entende? Eu apenas aprendo a ação motor e consigo executá-la. Então, uma coisa interessante, né? Quando uma pessoa tem algum tipo de amnésia, então a pessoa toma uma pancada na cabeça, aquela coisa clássica de filme, né? Uma concussão. E a pessoa esquece, ela tem uma amnésia. Essa amnésia, geralmente, ela envolve aquelas memórias episódicas que a gente falava agora há pouco. Tá? E, no entanto, memórias de hábitos, elas permanecem. Então, por exemplo, a pessoa pega um cigarro e começa a fumar. Interessante, você sabe segurar o cigarro, você, né? Tem um comportamento adequado. Ou então a pessoa entra num carro e sabe dirigir o carro. A pessoa que está com amnésia, que apresenta amnésia, ela fala assim, olha, eu não sabia que eu sabia dirigir um carro, mas quando eu entrei dentro do carro, meu corpo se movimenta quase como se fosse automaticamente. É tão natural o carro para mim, eu sei dirigir ele, e eu não lembro quando eu aprendi, não lembro que eu tirei carta, não sei nem se eu tenho carta de direção ou não. Entendeu? Então, no memória de procedimento é isso. É mais ou menos como se o Messi, um jogador de futebol e qualquer, uma Marta, tivesse também uma concussão, mas aí se você jogar uma bola para ela, sai peneirando aquela bola, entendeu? Ela não precisa lembrar, nossa, eu não sabia que eu sabia jogar futebol, nem me lembro. Tá? Mas a pessoa ainda tem esses comportamentos motores aprendidos. Tá? Por quê? Porque essas informações motoras, gente, de movimentos, de hábitos, que geralmente são motores, elas se integram num nível cortical, que é subcortical, é abaixo geralmente do nível do córtex. Então nós temos regiões que articulam essas informações, núcleos basais que ficam no sistema nervoso, vocês têm outras estruturas também vinculadas a movimentos, que são mais abaixo, que ajudam a articular essas informações e você necessariamente não precisa saber como que vocês aprenderam aquilo. Tá? Beleza. Cadê? Dentro dessas memórias aqui que eu falei, né, não declarativas, existem também memórias emocionais que podem ser aprendidas por via associativa. Então, vocês se lembram lá do condicionamento respondente, por exemplo, que a gente viu na outra disciplina? O que acontece com o condicionamento respondente? Se você parear, associar um estímulo com outro para um indivíduo que tem um problema de memória, de reter novas informações, a pessoa ainda assim é capaz de aprender, né? Vamos supor que eu pegue uma pessoa que não consegue lembrar de estímulos novos. A gente vai ver isso depois, tá? Então, eu mostro, sei lá, eu me apresento para a pessoa. Né? Oi, meu nome é Time. Aí eu paro de falar com a pessoa e daqui a pouco mais a pessoa me esquece, tá? Esse é um tipo de perda de memória chamada amnésia anterógrada. São pessoas que não conseguem reter informações novas, tá? Então, aí eu chego na pessoa e digo, oi, meu nome é Time, prazer. Eu saio da sala, quando eu volto a pessoa me esquece de novo, ela não consegue reter novas informações, tá? A gente vai falar melhor disso depois. O fato é o seguinte, né? Se eu aparecer para essa pessoa, e toda vez que eu aparecer na frente dessa pessoa, essa pessoa tomar um choque, eu vou fazer uma associação entre a minha presença e uma descarga elétrica, toda vez que eu me apresentar para a pessoa. Vai chegar uma hora que quando eu me apresentar para a pessoa lá pela 10ª vez, a pessoa não vai lembrar quem eu sou, mas ela vai sentir desconforto quando ela me vê. Por quê? Porque eu fui associado a descargas elétricas, entendeu? A choques. Ela vai ter uma sensação aversiva quando ela me vê, quase intuitivamente é como se ela me conhecesse, mas ela não lembra de mim, tá? Então eu retenho os efeitos do condicionamento respondente. Isso pode ser feito. Ou seja, o condicionamento respondente ele é uma espécie de memória de hábito também, porque eu posso associar essas informações, o indivíduo pode reter os seus efeitos e não lembrar como que aquilo aconteceu. Então, sei lá, vocês podem ter medo, alguns aí podem ter medo de barato, de algum inseto, ou ter um pânico com alguma situação em particular, e eu pergunto, como que você aprendeu a ter esse medo? Nossa, eu não sei, eu tenho ele desde tão pequeno. Ou seja, a pessoa pode ter aprendido ele antes mesmo de ter a capacidade de reter certas memórias episódicas, tá? Vocês ainda assim podem reter um efeito emocional de alguma aprendizagem. Então vejam, algumas dessas informações, essas memórias, elas podem ser
elas são relativamente independentes na sua aquisição, tá? Claro que, com frequência, né, gente, a gente traz tudo isso junto e é tudo integrado, a gente não vê essas coisas separadas. Mas, em termos de processo, às vezes acontece assim. Tá. Então, por enquanto, tá certo. Continuemos. Essa parte a gente precisa ler bem, tá? Isso aqui é uma coisa fácil de esquecer. Então, isso aqui que eu falei, né? Sistemas cerebrais envolvidos tendem a ser mais primitivos. Então, assim, um sotaque aprendido também, né? Uma coisa que não se desfaz, né? A pessoa pode ter tido uma perda de memória, uma amnésia, mas ela continua com sotaque. Então, se eu me levar uma concussão, eu vou continuar com o meu sotaque do Rio Grande do Sul, gaúcho, tá, gente? Isso não vai acabar de uma hora para outra. Ações de acender a luz, eu não vou esquecer, eu vou continuar fazendo essas coisas. Se eu entrar num carro, provavelmente eu vou saber das marchas, vou saber fazer essas coisas, tá? Então, aqui embaixo eu botei uma observação, né? Que é essa explicação do que é declarativo, o que é não declarativo, que facilita para vocês depois, né? Tá, beleza. Aqui, ó, vocês estão vendo, eu fiz um esqueminha, acho que vocês devem estar vendo aí, né? Consegue ver? Consegue, né? Eu fiz esse esqueminha, que é um esquema que representa esses subtipos de memória, tá? Então aqui, ó, aqui nós temos a memória, curto prazo para um lado, que a gente já falou, longo prazo para o outro. Então, do curto prazo, a gente pode jogar as informações para longo prazo mediante codificação. Memória de longo prazo, ela se subdivide, tá? Em alguns tipos. Aqui, gente, tem outros termos, tá? Nem todos eu vou falar em detalhes, alguns vai ser mais para frente. Então, por enquanto eu vou resumir, tá? Então, memória aqui de longo prazo, ela então pode ser de dois tipos, declarativa e implícita, né? Na declarativa, que é explícita, nós temos então a de episódio e a de significado. Na memória de procedimento, que ela é implícita, nós temos vários tipos. Nós temos a aprendizagem de habilidades motoras, que eu falei, e aqui eu vou falar de outro tipo só. Essas partes aqui por enquanto não interessam. Que é o condicionamento clássico. O condicionamento clássico é o que eu acabei de falar, é o condicionamento respondente. Tá? Então, se eu aparecer para uma pessoa e ela recebeu descargas elétricas, essa pessoa pode, mesmo que ela não lembre de mim, que ela não consiga declarar, né, o episódio, ter me conhecido, ela consegue ainda assim ter uma sensação aversiva me vendo, porque ficou retida essa memória emocional, tá? Mediante o processo de aprendizagem que a gente viu na outra disciplina, que é o condicionamento clássico, ou o condicionamento pavloviano, respondente. Tá bom? Gente, eu tô falando na velocidade boa, Denise, você que eu estou vendo. Tô falando muito rápido? Ou não? Tá de boa? Tá. Beleza. Aqui tem outros exemplos, né? Mesma coisa, aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, fatos, né? Eventos, memória de procedimento. Tem até algumas regiões, gente, que são mais associadas a alguns tipos de memória do que outra. Eu não vou falar em detalhes agora. Aí eu até falei, né, a memória de procedimento, por exemplo, os núcleos da base, o corpo estriado, algumas estruturas, né? Memórias da musculatura esquelética muito vinculadas ao cerebelo, memórias emocionais têm relação com o sistema límbico, como a estrutura da amígdala, né, das amígdalas no sistema nervoso. Certo? A gente pode retomar algumas coisinhas aqui. Deixa eu pular algumas coisas que depois eu retomo. Vou pular algumas coisinhas, porque outras eu vou voltar mais tarde. Por enquanto, acho que na próxima aula. Por enquanto eu vou pro caso HM, acho que vai fazer mais sentido falar dele agora. O livro de vocês lá, ele relata o caso, é fundamental que vocês vejam, tá? Eu costumo dizer que é questão de prova, né? Que como a gente não está com uma prova formal por enquanto, com uma quarentena, mas se tivesse, seria uma questão de prova, invariavelmente. Isso aqui é sempre uma questão de prova, tá? É o caso do HM, tá? O HM, gente, é um paciente neurológico muito famoso no campo da neuropsicologia, neurologia, neurociências e afins, tá? O HM, ele recebeu aqui, então ele era um paciente que aconteceu o seguinte, ó. O nome do HM, hoje se sabe que ele chamava Henry Molaison, é o nome dele, tá? Na época, quando esse caso desse sujeito aqui ficou conhecido, eles não chamavam ele de Henry Molaison, né? Por quê? Por uma questão de sigilo médico, tá? Eles chamavam ele de HM, tá? Então é um caso clínico estudado. O HM foi o seguinte, ó. Ele, na juventude dele, se não me engano, ele teve um acidente, acho que foi de bicicleta, se não me engano. Ele tomou uma queda, tá? Andando de bicicleta. E essa queda produziu uma lesão no sistema nervoso dele.
E essa lesão, gente, ela produzia crises epilépticas. Então, um surto epilético basicamente é uma descarga elétrica, tá? Que se propaga no sistema nervoso. Então, você tem como se fosse um curto-circuito, né? Vulgarmente falando, mais ou menos isso, que se espalha pelo sistema nervoso. Então, o que acontece? Você tem um foco de início desse processo, tá? Então, onde teve a lesão, ele vai se desencadear esses disparos eletroquímicos desordenados e, eventualmente, esses disparos podem se propagar, inclusive para o outro lado do sistema nervoso, para o outro hemisfério. Então, eles podem se propagar para várias regiões. O que acontece? Tem pessoas que têm problema com epilepsia, que tomam medicações que conseguem, digamos assim, afetar a parte química, porque o nosso sistema nervoso é eletroquímico, de forma tal que você consiga reduzir essas descargas. Tá? Então a pessoa não vai ter tantas crises, consegue controlar, tem medicações para isso. Porém, há casos de pessoas que têm essas lesões graves, que medicações não são o suficiente para controlar esses surtos, tá? Produzidos por essas lesões. O que vai acontecer? No caso do HM, ele tinha crises epilépticas muitas vezes por dia. Tá? E nem todo crise epiléptica, gente, também vocês saberem, consiste na pessoa cair no chão convulsionando. Tá? Essas são crises que as pessoas geralmente sabem porque é visível. Existem várias manifestações de crises epiléticas. A pessoa pode ter um surto, uma crise epilética e ter uma alteração perceptual, por exemplo, porque a descarga elétrica mexe com certas regiões do sistema nervoso. Tem pessoas que podem ter essas crises, e essa crise pode afetar a consciência. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, o fenômeno da ausência. Né? Então, quando ela tem a crise epiléptica, ela fica apática, o olho dela fica apático, ela fica parada, estática. Aí, daqui a 10, 15 segundos, ela volta ao normal. Tudo bem? O que aconteceu, sabe? Ela fica perdida. Então, isso pode afetar a consciência, o estado de vigília, o tônus atencional. Então, tem várias manifestações. Mas aqui no caso dele, ele tinha muitas crises por dia. Então imagina que essa pessoa não conseguia viver. Tá? Ele tinha crise o tempo todo. O que aconteceu nos neurocirurgiões da época? Eles propuseram uma coisa radical. A gente vai tentar eliminar o foco da sua crise epilética. Tá bom? O HM, gente, ele teve... Então eles iam tirar um pedaço do cérebro do HM, da estrutura encefálica dele. Tá? Essas regiões que eles tiveram que fazer a cirurgia no HM para tirar uma parte... é uma região dos lóbulos temporais mediais. Tá? Então, lóbulo temporal medial. Tá? Então, são regiões das laterais. Nessa imagem que vocês estão vendo da região, vocês estão vendo aqui, ó, nessa primeira aqui que eu estou apontando, está aparecendo aí à esquerda, que tem partes faltando, né? Estão vendo ela? E vocês estão vendo no outro lado aqui, que as partes estão presentes. Então, o HM é como se ele tivesse, que nem na parte direita aqui, que está tudo intacto, e os caras retiraram dele, aí é a parte esquerda aqui, essas duas regiões. Retiraram os lobos temporais mediais dele. Tá? São regiões grandes. O que acontece, gente? Nessa época, eles não tinham plena noção do que aconteceria se retirasse isso. Foi uma cirurgia arriscada, tiveram que fazer, por causa dele. O que aconteceu, gente? Esse sujeito, a cirurgia foi mais ou menos um sucesso, reduziu as crises dele, né? Só que passado o pouco tempo da cirurgia, vendo que vocês estão tranquilos aqui, passado um tempo da cirurgia, o HM começou a apresentar um tipo de esquecimento muito particular. Tá? Então, quando a gente fala em amnésia, geralmente vocês vão pensar no quê? Né? A gente pensa no quê? A gente pensa da pessoa esquecendo da história de vida dela, esquecendo de coisas aprendidas antes. Tá? O problema do HM não era esse. As pessoas se perguntassem para ele da vida dele, ele responderia. Tá? Ele não teve amnésia retrógrada. Tá? A amnésia que a maior parte das pessoas já ouviu falar é a amnésia retrógrada. É você esquecer coisas antes, você não conseguir recuperar coisas da sua vida. Tá? Eventualmente, as pessoas, depois de compulsão, com o tempo, elas recuperam a capacidade de puxar essas informações. Tá? Elas não necessariamente são perdidas. Uma pessoa que tem amnésia retrógrada, geralmente ela ainda tem as informações retidas, mas ela não consegue acessar ou puxar essas informações. Não se sabe precisamente por que isso acontece, tá, gente? Mas na memória, a memória que foi afetada do HM não foi essa. Ele teve uma perda de memória chamada anterógrada, tá? Aqui está escrito errado, não é anterógrafa, é anterógrada, tá? Então, a perda de memória do HM é a capacidade de jogar informações de curto prazo para informações de longo prazo. Então, seriam essas informações recentes. Então, é aquilo, ó, se eu estou conversando com um HM, eu me apresento, oi, meu nome é Time e tal, aquilo que eu estava falando antes. Se eu me retirar da sala
e voltar, e eu me apresentar de novo, o HM mais uma vez ele vai me cumprimentar como se ele não me conhecesse, porque ele não lembra de mim. Então, se o HM estivesse conversando comigo, enquanto ele estiver conversando comigo, prestando atenção em mim, ele pode lembrar das coisas que eu conversei com ele. Ele é uma pessoa totalmente normal, enquanto ele presta atenção. Ou seja, a memória de curto prazo do HM, a memória de trabalho do HM, ela está intacta. O HM consegue levar uma conversa com você. Mas se o HM tirar o foco da atenção daquilo que ele está falando, ele esquece tudo o que ele está falando. Tá? Por quê? Porque o que o HM não faz é a transferência. Ele não transfere informações de curto prazo para informações de longo prazo, entende? Ele não consegue fazer essa transição. Tá? Então, assim, ele lembrava, por exemplo, um sujeito como esse, ele pode, por exemplo, lembrar da esposa, tá? Porque ele casou com ela antes e tudo. Mas qualquer coisa que a esposa falar com ele depois, ele não vai lembrar. Então, é uma coisa bizarra, porque basicamente a família dele envelheceria perto dele, e toda vez que ele vê a família envelhecendo, ele vai ficar assustado, porque ele não consegue lembrar de mais nada, tá? De novo. Então, ele vive sempre no mesmo dia, ele vive sempre no presente, aquele presente não é o passado dele, né? Aquele passado dele vira o presente dele, ele não consegue reter novas informações, gente, tá? Então, obviamente, uma coisa estressante também. O que acontece? Ele perdeu, gente, os lóbulos temporais mediais. Existe mais de uma estrutura aqui nos lóbulos temporais mediais. Eu não vou falar delas, que elas aqui não são essencial. Dos lóbulos temporais mediais, o que o HM perdeu, que é fundamental, tá? Para isso, que hoje se sabe, foi uma estrutura chamada de hipocampo. Tá? Então, o hipocampo ele fica nos lóbulos temporais mediais, e o hipocampo, o que se sabe hoje é que o hipocampo ele está relacionado ao processamento de informações. Então, o que o hipocampo auxilia a fazer? Ele possibilita para que essas minhas memórias de curto prazo, ou seja, eu estou prestando atenção numa situação, ela dura em média 15 segundos. Se eu continuar prestando atenção e trabalhando com elas, eu posso estender esse tempo, lembra? Mas ainda é curto prazo. Ainda é memória de curto prazo. Eu preciso estar focado naquilo. O HM perdeu a capacidade de fazer com que essa codificação transformasse essas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Então ele não consegue fazer essa via. Ele mantém as memórias de longo prazo que ele aprendeu, mas ele não consegue transferir novas informações. Tá? Então ele não aprende mais nada de novo. Aí que tá. O HM de fato não aprende mais nada de novo. Tá? Porém, há algumas coisas que ele consegue fazer. Né? Os neuropsicólogos da época foram testar o HM para entender melhor como funcionava a memória, tá? O que eles fizeram? Eles submetiam o HM a alguns testes de aprendizagem usando condicionamento operante respondente, que a gente já falou. Eles tentavam ensinar para o HM informações motoras, de movimento. E eles tentavam ensinar para o HM a responder a situações emocionais. Essas coisas o HM retia. Então, se você fizesse condicionamento respondente, de medo com HM, com as descargas elétricas que eu comentei antes, ele poderia lembrar. Não que ele foi submetido ao processo de condicionamento respondente, porque isso ele esquece. Mas ele retinha os efeitos emocionais do condicionamento. Né? Então, se eu mostrasse para o HM um celular e desse um choque nele toda vez que eu mostrasse o celular, ia chegar uma hora que quando eu mostrasse o celular para ele, ele ia sentir um incômodo ao ver o celular. E ia relatar, nossa, me sinto incomodado vendo esse celular. Né? Mas, você já viu esse celular, HM? Não, nunca vi. Ele não consegue lembrar do episódio que ele viu o celular. Mas ele tem a reação aversiva quando ele vê ele. Porque ele retém ainda essas memórias emocionais. Essas novas informações ele é capaz de reter. Porque não passam pelas vias corticais, que geralmente passam aquelas memórias de curto prazo que a gente falou. Tá bom? O que mais que o HM aprendia? Os neuropsicólogos fizeram com ele um teste chamado teste do rotor, né? Eles usavam... Isso acho que não está no livro de vocês, tá? É outros livros que tem... Eu tenho um livro que relata as baterias de teste que eles submeteram ao HM, mas esse vocês não têm aí, eu acho. Mas aqui não é o fundamental, tá? O fundamental é o seguinte. Eles botavam uma espécie de espelho, onde o HM ele tinha que fazer desenhar, se não me engano, uma estrela, né? E ele tinha que desenhar a estrela olhando o reflexo da mão dele no espelho. Então era difícil fazer isso, porque ele não podia olhar diretamente o que ele estava fazendo, ele tinha que olhar para os movimentos dele através de um espelho. É difícil você conseguir desenhar olhando para sua mão refletido no espelho, né? No início você não consegue articular bem os movimentos. Conforme uma pessoa treina,
fazer um desenho sem olhar diretamente para a mão, olhando para o reflexo do desenho no espelho da mão, vai chegar uma hora que você vai treinar tanto que você vai começar a melhorar, você vai começar a fazer o desenho da estrela cada vez melhor. Você vai, aos pouquinhos, é que nem usar a mão esquerda, né, gente? Se eu pedir para você escrever com a mão esquerda, para quem aí é destro, né, ou vice-versa, para quem for canhoto, vai ser um sacrifício. Vocês vão, vai ser difícil. Vai chegar uma hora que vocês vão começar a melhorar o traço, tá? Eles botaram a HM a fazer esse teste. Terminado o teste, no outro dia, você lembra que ontem a gente fez um teste com você para você melhorar um desenho? Não lembro. Eu tive aqui, eu nem te conheço, sabe? Não lembrava de nada. Mas quando ele ia desenhar a estrela, ele desenhava cada vez melhor. Nossa, que estranho, né? Parece que eu já fiz isso antes, olha só, eu até desenho bem. Não lembrava que tinha sido submetido ao teste, mas ele retinha os efeitos da aprendizagem. Tá? Quando eles mostravam uma figura muitas vezes para ele, algumas situações para ele, eventualmente ele tinha um senso intuitivo de que ele tinha lidado com aquilo, mas ele não conseguia lembrar exatamente também. Então, algumas coisas assim é possível ensinar para ele, mas as memórias episódicas, esse tipo de coisa de longo prazo, ele não conseguia reter. Tá? Poxa, já são 10 vezes. Deixa eu ver aqui. Beleza, gente? Então, o que vocês têm que reter disso daqui? Lembrar disso daqui, reter, né? Engraçado. É o seguinte, né? Essas estruturas, elas têm uma certa independência. O caso do HM é um caso clássico que demonstra bem essa questão das estruturações da memória. Então, memória sensorial dura cerca de 1 segundo. Da memória sensorial, as informações passam para curto prazo, isso automaticamente. Tá? De curto prazo, elas vão durar na média de 15 segundos. Esse tempo de 15 segundos pode ser maximizado mediante atenção, mediante prestar atenção nas informações e trabalhar com elas. Quando essa informação ela é bem codificada, ela é bem trabalhada, você associa ela com várias coisas, você consegue transferi-la para longo prazo. Quanto melhor for esse processo de codificação, a tendência é que mais retida a informação fica. Então, mais longo é esse prazo de retenção. Tá? Se você estudar bem um conteúdo, conseguir associar ele bem com coisas que você já sabe, pode ser que você nunca mais esqueça daquilo na sua vida. Tá? Mesmo tendo estudado uma única vez alguma coisa. No caso, sobre a memória de curto prazo e de longo, então, o que foi afetado no HM? A transferência. Ele não faz a transferência da memória de curto prazo para de longo prazo. Por quê? Porque das estruturas do lobo temporal medial que ele perdeu, a principal estrutura é o hipocampo. O hipocampo é essencial para fazer a transferência de informações de curto para longo prazo. Tá? Essa estrutura hipocampo, ela não sei se eu tenho uma figura dela. Tem, tá aqui, ó. Tá? O hipocampo tá aqui, ó. O hipocampo, ele tem um formatinho curvo, ele parece um pouco um cavalo marinho, tá? Aqui tem outras estruturas. Se vocês verem essa figura bem que eu passei para vocês, de memória de longo prazo, vocês vão ver que o hipocampo está conectado a uma estrutura chamada amígdala, tá? Existe o hipocampo ele tem duas partes, a gente. Ele tem uma parte que fica de um lado e outra que fica do outro lado direito e lado esquerdo, tá? E existem também essas duas amígdalas localizadas junto ao hipocampo. O hipocampo está diretamente vinculado às amígdalas. Então, a amígdala, gente, é uma estrutura que ela está vinculada a uma série de coisas. Uma delas que ela está vinculada é a aprendizagem de medo. Então, a amígdala, ela faz parte do sistema límbico, assim como o hipocampo, e está vinculada à aprendizagem de memórias emocionais. Uma delas é a memória de medo e ansiedade, tá? Memórias vinculadas à ansiedade e medo, tá? Então, vejam, nós temos uma estrutura vinculada à memória que está diretamente conectada a uma estrutura responsável por nós aprendermos respostas de medo e ansiedade. Ou seja, nós seres humanos, digamos assim, que é bem provável que nós sejamos evolutivamente selecionados para aprender facilmente coisas ruins, tá? Por quê? Porque se algum animal selvagem me ameaça a vida, né? Eu vejo um animal selvagem sempre perto de um riacho, né? Pensa aí no ancestral nosso que tinha uma estrutura do sistema nervoso muito parecida com essa, tá? Porque mesmo há 50 mil anos a estrutura ainda se mantém, tá? O Homo sapiens existe há mais ou menos esse tempo, tá, gente? E os nossos ancestrais já tinham estruturas ainda semelhantes. O que acontece? Eu vejo lá um predador perto de um riacho, ora, se eu quase morrer nessa situação, na próxima situação que eu me aproximar do riacho, é muito importante que eu tenha medo mesmo, tá? Porque se eu me aproximar do riacho, eu posso morrer. Então, existe uma necessidade biológica de que nós aprendamos rapidamente a sentir medo com as coisas. Então, medo, ansiedade, são coisas facilmente aprendidas na nossa vida,
tá? Inclusive no nosso sistema nervoso, essas estruturas estão muito proximamente conectadas. Tamanha a importância que nós temos em aprender medo e ansiedade, tá? Para nossa sobrevivência, tá bom? Eu vou ter que parar por aqui, porque senão não vai dar para encerrar o tópico. Se eu entrar em outra coisa, vai ficar muita informação. Já tem bastante coisa. Eu tentei falar devagar, tá, gente? Eu estou me exercitando, porque eu sei que eu falo às vezes muito rápido. Gente, de boa até aqui? Tranquilo? Eu sair da apresentação aqui. Para poder olhar para vocês aqui um pouco. Já vai voltar ao normal. Né? Por enquanto, alguma questão? Tá tudo tranquilo por enquanto? Simon, você pode responder na próxima aula, porque eu acho que é um assunto mais longo e eu não quero tomar o tempo da turma. Mas faz muito tempo que eu observei algo, por exemplo, assim, eu fui dar aula para uma esquizofrênica de música, tá? E ela tem memória de todo o repertório até ela ter o surto de esquizofrenia. Depois, em outro momento... Eu não ouvi muito essa última parte, pode repetir? Deu uma estática. Ela tem memória musical, tá? De letras, textos, memória rítmica, melódica. Ela lembra a música perfeitamente, um repertório vasto até o surto da esquizofrenia dela. Deu para me ouvir? Tá, ela quando ela teve o surto de esquizofrenia, ela passou a não conseguir recuperar certas informações, é isso? Não, ao contrário. Ela tem o repertório do surto para trás. Entendeu? Antes do surto, ela tem todo o repertório dela nos dias de hoje. Ela tem normal. Tá, isso foi um episódio. Aí, em outro episódio, eu observei uma clínica psiquiátrica que eu tive a oportunidade de ir através de um projeto de música também. Eles têm memória musical, são habilidades. Seria naquela parte que você citou sobre a memória não declarativa, onde desenvolve habilidades e hábitos ali, né? Que a longo prazo o exercício de prática se torna uma apropriação, consolida esse conhecimento, né? É isso aí. Sim. Então, nossa, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Eu sempre quis conversar com alguém da área para entender. E agora eu acho o momento. Por que o esquizofrênico ele não é afetado nessas habilidades? Por exemplo, ele não é afetado nas habilidades musicais, fala. Sim, nas habilidades musicais. Tá. Por exemplo, na clínica, quando eu fui, tinha um cantor de barzinho, tá? Ele surtou esquizofrenia pura em alto grau. E ele lembrava do repertório que ele tocava no violão e com uma voz, uma impostação vocal perfeita. Sim. É que assim, Denise, a esquizofrenia, claro, eu não li especificamente estudos de memórias esquizofrênico, tá? Eu vou falar de inferência de outras coisas e do que eu sei de esquizofrenia. Esquizofrenia é um quadro sindrômico, então conjunto de sinais e sintomas. Vocês têm uma série de conjuntos de sinais e sintomas em esquizofrênicos, então não há dois esquizofrênicos idênticos, tá? Não há como se fosse uma doença que você tem aquelas semelhanças de estabilidade, tanto é que é chamado de síndrome, né? E o que acontece? O sujeito desencadeia isso em algum ponto, então antes disso não necessariamente ele apresenta aquelas características exatamente, e tem vários tipos de sintoma na esquizofrenia, que eles vão dos sintomas negativos aos positivos. Então, por exemplo, tem esquizofrênicos que eventualmente têm um olhar apático, as emoções deles estão afetadas, eles parecem como se tivesse tomado uma medicação e ficam meio catatônicos, assim. Esses são os sintomas negativos do quadro. E tem aqueles sintomas positivos, que não é positivo por ser bom, né? No sentido de que é um sintoma que é um acréscimo a percepção, né? Então, por exemplo, é a alucinação. As alucinações, geralmente quando a pessoa pensa em esquizofrenia, pensa em alucinações e delírios, né? Mas, na verdade, a esquizofrenia tem outros sintomas, a desorganização do pensamento, essa questão que eu falei, afetiva, que pode ser alterada nele.
existem alguns estudos de alterações estruturais no sistema nervoso do esquizofrênico. Então, algumas daquelas estruturas que são aqueles orifícios no sistema nervoso, onde ficam o líquido o líquor, né? Vocês devem ter visto isso aí na anatomia, né? Eles podem ser alteradas, né? No esquizofrênico. Mas assim, hoje em dia também se sabe que os esquizofrênicos podem ter uma deterioração cognitiva com o tempo. Então, ao longo do tempo, eles podem perder um pouco algumas capacidades cognitivas. Então, pode ter também características de degeneração neuronal, embora não sejam degenerações como a do Alzheimer, por exemplo, que é muito pronunciada e identificada, tá? Não é a mesma coisa, mas se sabe que há muitos casos em que apresentam esse declínio lento. No caso que tu cita, como os delírios, as alucinações, eles estão relacionados a uma desestruturação do pensamento, uma desorganização, o sujeito, por exemplo, geralmente eu vejo um óculos e eu associo um conjunto de ideias de uma determinada maneira. Se eu entro num surto esquizofrênico, eu posso olhar para esse óculos e fazer uma associação completamente atípica com o objeto. Lembro de Jesus Cristo e etc. Sabe? Coisas que geralmente não acontecem. Então, ele sai do processo de encadeamento normal. Agora, essa parte toda, que inclusive a gente fala que muita parte dessa é consciente, ela está muito vinculada a esses processos que a gente viu de memória semântica episódica. Porque eu preciso recuperá-las conscientemente. E essa recuperação vai ser totalmente desorganizada. Porque a esquizofrenia é uma desorganização do pensamento, completamente. Agora, a pessoa que tem esquizofrenia, grande parte dos esquizofrênicos diagnosticados assim, eles não estão esquizofrênicos o tempo todo. Porque quando você faz o controle por medicação, boa parte dessas pessoas leva uma vida normal. Só que tem que estar sempre controlado e medicado. Agora, mesmo que o sujeito esteja com um pensamento desorganizado e não consiga recuperar bem algumas informações, imagino eu que por causa dessa desorganização temporária, ou seja, se o surto dele for controlado, provavelmente ele vai conseguir recuperar de novo as informações. Mas enquanto ele está na fase ativa da síndrome, né, ele vai ter a desorganização, aí provavelmente ele não vai conseguir lidar bem, recuperar adequadamente as informações, né? Mas, se der o violão na mão dele, provavelmente ele ainda vai ter mais facilidade de tocar. Por quê? Porque muitos dos movimentos que ele faz são o que tu falou, são memória de procedimento. Então, provavelmente, a desorganização do raciocínio que tu viu nessas pessoas, né, que tu conheceu aí, talvez não tenha afetado tanto essa questão do movimento, né? Então, se é uma ação muito repetida na vida do sujeito, uma ação quase que mecânica, ele provavelmente vai conseguir ainda ter mais facilidade de recuperar essas ações. Acredito eu que seja isso. Tá? Beleza, Franciele, vai sair, tem uma reunião. Não sei se ajudei alguma coisa, se era isso. Não, tudo bem. Uhum. Ou não tem nada a ver, eu me confundi com tudo. Não, tá aqui. Não, foi válido, sim. Tá. Ok. Uhum. Agora, a questão de aprendizagem de música, existe muita coisa que... Eu não sei nem como se sabe bem disso, né? Mas eu, pelo menos, não tenho conhecimento particular, porque eu não estudei especificamente isso. Mas tem neurocientistas que vão tentar estudar um pouco dessa questão da música, né? Para entender se é um aspecto inato, se na verdade a música é um elemento aprendido da experiência. E aí vai ter aqueles debates sobre ouvido absoluto, por exemplo. Né? Então, o ouvido absoluto, a pessoa nasce com isso? Ela desenvolve? Como é que é? Né? Então, existe um campo da psicologia cognitiva que tenta estudar também algumas dessas coisas, para saber se isso tudo também facilita a retenção de informações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o ouvido absoluto, gente, é você perceber as notas com perfeição desde pequeno. A criança já ouve aquilo e já percebe as diferenças das notas. A maior parte das pessoas vai demorar para aprender, vai precisar refinar o ouvido e tal. Tem pessoas que têm essa capacidade muito rápido, né? Quase que instantânea. Claro que uma pessoa para aprender música tendo ouvido absoluto vai ser muito mais rápido. A aprendizagem fica rápida. É mais ou menos como eu tentar aprender uma coisa tendo um prejuízo sensorial. Se eu não tenho uma visão muito boa, qualquer coisa que eu dependa do sentido da visão, eu vou ter dificuldade de aprender. Né? Se eu vou tentar aprender música e eu tenho mais facilidade, digamos assim, natural, né? eu já me percebo com essa habilidade fácil de perceber as notas, provavelmente eu vou ter uma facilidade inicial de aprender isso. Tá? Então, a nossa sensorialidade ela pode dar uma vantagem inicial para aprender algumas coisas, né? Isso tudo também pode facilitar a aprendizagem de longo prazo de uma série de outras informações musicais e tal. Então, às vezes, uma particularidade dessa numa pessoa também facilita para ela reter informações, tá? Uhum. Tem uma boa notícia aí, sabe?
está sendo quebrado esse paradigma, que só a pessoa com vida absoluta, ela nasce já pronta. Sim, claro. aqui já bem pronta. Mas é adquirido isso aí. Quanto mais tem uma idade, na primeira infância, você educa. Não, Então, até porque a pessoa, mesmo se a pessoa tivesse uma vantagem qualquer, também não é a garantia que ela vai ser um virtuoso em alguma coisa, né? Vou dar um exemplo. Existe uma coisa que às vezes é chamada de ilha de habilidade. É mais frequente a ilha de habilidade em autistas, tá? Essas ilhas de habilidade podem existir em outras circunstâncias ou pessoas normais, mas em pessoas com quadro de autismo diagnosticado, as ilhas de habilidade são mais frequentes. O que é ilha de habilidade? Vocês vão ver, quem aqui talvez tenha contato com autistas vai ver, com muitos autistas, vai ver que é mais comum mesmo. Então, às vezes o autista ele tem uma capacidade de tocar de ouvido alguma coisa muito facilmente, ou ele consegue desenhar muito bem alguma coisa. Ele pode ter um declínio geral de várias habilidades, mas alguma coisa ele faz muito bem. É como se fosse um gênio numa coisa só, né? Ou duas. Ele é mais comum em autistas. Por que isso acontece? Até hoje não se sabe com certeza. O que alguns neurocientistas especulam, e é bem especulativo, que isso também é uma coisa muito bem testada hoje, é que a própria arquitetura do sistema nervoso de alguns indivíduos, que têm algumas disfunções, como os autistas, ele gera uma série de prejuízos essa arquitetura diferente, ou seja, ele não permite fazer uma série de coisas como outras pessoas fazem, mas digamos assim que esse funcionamento estrutural diferente do sistema nervoso, ele pode produzir associações neuronais que eventualmente permitem algumas hiperhabilidades. Então, eventualmente, às vezes acontece isso também, né? Com aquilo que tu relatou. Eventualmente a pessoa tem uma série de dificuldades para aprender uma série de coisas, mas tem uma coisa que ela consegue aprender muito bem. Esse tipo de coisa é mais comum em autistas. Às vezes isso é chamado de savantismo, ou síndrome de Savant. Antigamente existia um termo pejorativo, era síndrome do idiota prodígio. É uma pessoa que tem uma deficiência intelectual profunda, mas consegue desenhar, copiar a Mona Lisa com perfeição. Né? Ou consegue tocar uma sinfonia de perfeição de ouvido, embora nunca tenha recebido treinamento em música. Existem casos raros assim. Tá? Ainda é algo bem enigmático, não se sabe exatamente como isso funciona. Tá? Mas às vezes ajuda a explicar talvez alguns esquizofrênicos possa acontecer isso, ter uma ilha de habilidade também. Tá? Eu não pesquisei essas ilhas de habilidade esquizofrênica, eu vi muita coisa em autistas sobre isso, que é bem frequente. Tá bom? Obrigada. Valeu a contribuição, Denise. Obrigada. Mas é bom tu pesquisar, eu não tenho conhecimento específico sobre isso, é um tema bem específico que tu perguntou. Gente, acho que passamos bastante do horário aqui, inclusive, até 10h15. Ficamos para a próxima, então. Tá bom? Mesmo material, esse tópico é um pouco longo, a gente vai levar umas aulas, depois a gente vai pro próximo, que eu acho que, se não me engano, o próximo é pensamento, tá? Beleza? Até a próxima, então. Vou fechar aqui.